Cidades da macro-região pagam preço caro nessa pandemia. Além do grave problema de saúde, o desemprego bate à porta do trabalhador. A economia se desfaz em ritmo acelerado. Os prefeitos, que tentam flexibilizar a quarentena, esbarram no autoritarismo do governo do estado de São Paulo. Enquanto alguns administradores temem tomar posições, outros recorrem à justiça para dar ao cidadão o direito de trabalhar. Agregando valor às comunidades e conectando a opinião da macro-região em tempo real, recebemos hoje o prefeito de Porto Ferreira, Rômulo Ripa. Em Matão está José Edinardo Schettini, também prefeito. Recebemos também o prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, e o prefeito de Igarapava, José Ricardo Rodrigues. Começo então, portanto, com o prefeito Rômulo Ripa, prefeito de Porto Ferreira. Rômulo, cidade flexibilizou a quarentena desde o dia 4 de maio. Como se deu essa flexibilização? Uma série de cuidados devem ser tomados aí nos estabelecimentos comerciais. Conta para nós. Boa tarde. Boa tarde aos amigos prefeitos da região. Nós temos aqui o nosso comitê de enfrentamento à crise que viabilizou uma análise de risco através do boletim epidemiológico número 11, que é o boletim criado pelo Ministério da Saúde com os parâmetros sobre número de UTI, número de quartos de hospital específicos para o tratamento de Covid-19, também aí EPIs, a testagem, a quantidade de testes no nosso local, na nossa realidade municipal, e a deliberação do comitê foi de que Porto Ferreira, naquele momento, e permanecemos assim, tem baixo risco de contaminação. Então, no dia 27 de abril, nós flexibilizamos os prestadores de serviço e, no dia 4 de maio, o comércio local. Dois comércios, né? Porque Porto Ferreira tem o comércio tradicional da região central, que é o comércio varejista, aquele do cotidiano das famílias, e também o circuito da cerâmica artística e da decoração, que é a nossa atividade vocacional, de vocação turística, com aí recebendo turistas. Em todas essas atividades econômicas, são inúmeras as restrições no sentido de cumprir medidas sanitárias, como o uso de máscara, o álcool em gel, a criação de painéis para atendimento nos guichês, nos caixas, a limitação da quantidade de pessoas dentro de cada loja, contabilizando aí através de número de caixas de atendimento, e dentro dessas 3 semanas, desde o início dessa flexibilização, os nossos números continuam estáveis e hoje, nós não temos nenhum leito dentro dos 30 que preparamos para o atendimento ao Covid-19 ocupado em Porto Ferreira, nem por caso confirmado, nem por caso suspeito. Muito bom, prefeito. Muito bom realmente saber que os leitos estão aí disponíveis, que não estão ocupados. O senhor acha que, por conta disso, o cenário das cidades do interior do estado deveria ser tratado caso a caso com o governador? É difícil, né? Ele pegar uma medida, a gente sabe que São Paulo realmente está numa situação lá bastante complicada, mas refletir isso, trazer isso para o interior e obrigar os prefeitos a manterem as suas cidades praticamente fechadas, muito complicado. O senhor acha que cada município deveria ser tratado de uma forma diferente pelo governador? Concordo com esse pensamento. A realidade local tem que ser avaliada. Cada município, ou pelo menos cada região, dentro das DRS, né, as Diretorias Regionais de Saúde do Estado, tem aí a pactuação do atendimento público em saúde. E é difícil você conseguir convencer a população, de maneira muito pedagógica, muito clara, a necessidade dele ficar sem trabalhar, ainda mais num país como o nosso, com economia frágil, com alta informalidade, sendo que, infelizmente, ou felizmente, na nossa realidade local, nós não temos aí a questão do contágio, nós não temos esse cotidiano como temos assistido na Grande São Paulo, no litoral paulista e em outros estados. Então, a discussão na realidade local, a utilização desses parâmetros, dessa mensuração para viabilizar um atendimento específico é essencial. E outra coisa muito importante, a avaliação é cotidiana, a avaliação acontece todos os dias. Em epidemiologia, não existe amanhã seguro. Então, nós estamos testando todos os pacientes em síndrome gripal, não só aqueles graves e também os profissionais na área de saúde e segurança. Então, nós não temos subnotificação aqui em Porto Ferreira, nesse sentido, e em qualquer mudança
dentro da curva de contágio, porque nós sabemos que haverá contágio, mas o importante é que não colapse o nosso sistema de atendimento de saúde, nem o nosso hospital, nem os leitos de UTI. Aí uma nova decisão é tomada, sempre com a preocupação de que o poder público tem que dar conta de atender com qualidade seus cidadãos. Exatamente, prefeito, fazendo essa flexibilização com muita responsabilidade, é o que a gente sempre diz aqui. Deixa eu ir a Matão agora, lá está o prefeito José Edinardo Schettini. Prefeito, como está a situação aí na cidade de Matão? O que vocês já conseguiram flexibilizar até agora? Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos prefeitos. Nós estamos aí aos poucos flexibilizando o nosso comércio. Eu vejo os nossos amigos prefeitos que passam a mesma situação que nós aqui em Matão, não é diferente, né? Que fora a questão de decreto federal, decreto estadual, nós, enquanto prefeitos que temos o contato direto com a população, que temos a relação direta com os munícipes, acabamos ficando meio em um fogo cruzado, né? Então, é decreto do governo federal, é decreto do governo do estado, é o STF que entra judicializando tudo. Então, fora esse quesito, nós temos o Ministério Público. E nessa tentativa de flexibilização, no que nós estamos flexibilizando ao pouco, tudo que nós estamos fazendo com base e com aval do nosso gabinete de gestão e monitoramento, que é feito por técnicos, pessoas que têm aí 30, 40 anos trabalhando na saúde. Então, o prefeito aqui em Matão, e acredito que os amigos aí também da mesma forma, não faz nada da sua cabeça. Nós trabalhamos com dados técnicos, nós trabalhamos com dados realmente que vêm de pessoas especializadas para que nós não cometamos nenhum erro, que nós não façamos nada de errado para que amanhã tomamos até uma ação civil pública. E é importante, diante daquilo que os prefeitos estão vivendo, lembrar que, diante de toda essa pandemia, a pressão dos comerciantes, a pressão dos prestadores de serviço, nós temos uma pressão de governo do Estado e temos uma pressão de Ministério Público também em cima de nós, que a cada passo, cada movimento que nós damos aqui na cidade de Matão, o Ministério Público tem que ficar sabendo. E, por último, agora, nessa flexibilização, na questão de telefonia que nós tivemos, a questão de concertos de bicicleta, enfim, lojas que trabalham na parte de lavanderia. Nós fizemos agora, por último, que deu um pouco mais de trabalho, que foi a flexibilização no último decreto presidencial, que foi do salão de beleza, cabeleireiro, barbearia e academias. Quando nós fizemos agora o decreto 5.221, de 13 de maio de 2020, nós tivemos toda a cautela de pegar o decreto presidencial e trabalhar junto, como eu disse, com o nosso gabinete de gestão e monitoramento. E a partir daí baixamos um decreto com uma rigidez enorme. Eu ouvi dizer aí, nessa questão de responsabilidade, nós trabalhamos com números. Então, eu acredito aqui, não é uma crítica ao governo do Estado, não é isso, não estou aqui para criticar nem presidente nem governo do Estado, mas fazer isolamento social por celular, eu acho de uma insensatez enorme. Graças a Deus, Matão tem de 16 a 18 mil pessoas que por dia saem das suas casas para ir trabalhar, graças a Deus. Então, como que você pode medir o isolamento se as pessoas estão com o celular nas empresas? Isso não significa que elas estão passeando. Eu acho que os países desenvolvidos, nós seguimos aquilo que os países desenvolvidos fizeram, para flexibilizar uma análise, como está a ocupação de leito de internação e leito de UTI. Eu acho que esse é o critério ideal para que nós possamos realmente flexibilizar. E cada prefeito tem que ter a responsabilidade. Então, eu não vou ficar flexibilizando se os meus números estão altos. Então, eu acho que quem tem essa sensibilidade é o prefeito que está no município, não quem está lá na esfera federal, na esfera estadual, diante de uma redoma enorme. Eu acho que cada prefeito que estão aqui, vivendo esse momento no Brasil, que tem que ter a responsabilidade de tudo isso.
É isso, análise local, principalmente nesse momento, né? Cada prefeito sabe da situação do seu município e tem aí a condição de avaliar junto com a sua equipe se dá ou não para flexibilizar. Vamos até Barretos, lá está o prefeito Guilherme Ávila. Prefeito, o que o senhor conseguiu flexibilizar aí no município diante dessa pandemia? Governo do estado manda fazer uma coisa, presidente manda fazer outra, aí tem a pressão dos comerciantes, enfim, o que o senhor já conseguiu flexibilizar aí no município? Boa tarde, obrigado por falar com o Jornal da Clube. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Jornal da Clube. Boa tarde, meus amigos prefeitos que acompanham nesse sofrimento. Todos os prefeitos aí que estão passando um momento histórico, nunca visto no país, acho que nos últimos 100 anos. Não só no país, mas no mundo. Aqui em Barretos nós estamos tentando buscar sempre o meio termo, fugindo da briga política, da disputa política que a gente vê às vezes no Brasil e tentando ver mesmo a realidade local da nossa cidade, da nossa microrregião aqui de Barretos. E tem dado muito resultado. Nós temos um comitê, como eu ouvi dizer alguns outros prefeitos, aí também tem. Esse comitê é formado por médicos, por infectologistas, por cientistas, por pessoas de todos os hospitais da cidade, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, bombeiro, polícia militar, regional de saúde. E nós discutimos sempre os números e a situação da cidade de Barretos, como está a evolução dos casos, os casos confirmados, óbitos e ocupação dos hospitais. E, paralelamente a isso, também nós ouvimos também os comerciantes, os empresários, e a gente vem sempre dando um passo à frente. Dentro daquilo que os decretos estaduais e federais eles permitem, nós estamos aí sempre dando um passo à frente. Nós começamos aqui a quarentena antes do governo do estado e de muitas outras cidades. Acho que isso ajudou muito a gente ter uma situação confortável hoje na cidade de Barretos. Nós temos uma ocupação em torno de 20% a 30%, variando dia a dia, dos leitos que nós temos de UTI e enfermaria. Então, nos coloca numa situação confortável. E Barretos recebe pacientes para internação de 19 municípios da região. Colina, Bebedouro, Guaíra, Olímpia, Colômbia, Terra Roxa, Morandi, todos eles, pacientes que precisam ser internados, eles vêm para ser internados em Barretos. E nós estamos mantendo essa situação. Primeiro, devido a antecipar as medidas preventivas. Com isso, deu margem para que a gente pudesse fazer gradativamente algumas liberações. E nós, por exemplo, falando outra prevenção que nós fizemos, uso de máscara, nós temos aqui obrigatoriedade há mais de 20 dias, inclusive com multas nas pessoas e nos estabelecimentos que permitirem entrada sem máscara. Então, com tudo isso, nós conseguimos, por exemplo, as academias funcionarem com um sistema de personal trainer. Então, nós colocamos o professor com um aluno, depois passamos o professor para 2 alunos, limitando também uma metragem quadrada e um número máximo de pessoas. Então, os exercícios físicos também são importantes nesse momento de quarentena para as pessoas que estão isoladas, até por uma questão da mente. Nós temos também a questão de saúde, porque as pessoas ainda continuam sendo hipertensas, continuam sendo diabéticas e precisam fazer exercício físico. Então, a gente também promoveu um bem de saúde e a gente também conseguiu manter alguns empregos. Profissionais liberais também, entre tantas outras coisas, nós liberamos. Prefeito, há uma preocupação enorme, a gente sabe disso e não dá para negar, uma preocupação muito grande com o setor de saúde, uma pandemia que pelo menos nós que estamos participando aqui, acho que nós nunca vivemos esse cenário tão preocupante, mas há também uma grande preocupação com o cenário da economia, com o cenário do desemprego. O desemprego vai batendo a porta do trabalhador aí de Barretos e aí não tem como, o pessoal fica desesperado, né? Sim, estão todos desesperados. Mas nós conseguimos avançar com isso. Hoje, por exemplo, o comércio aqui ele funciona, né? A gente chama de portas fechadas, mas pode entrar uma pessoa com máscara, tem que ter uma pessoa na entrada do comércio com álcool gel, entra uma pessoa por atendente para tirar um produto. Então, todo e qualquer tipo de comércio, seja um comércio de roupa, de calçado, de material escolar, material, seja aquilo que for, ou mesmo uma concessionária, se você tem um atendente com todas as medidas sanitárias, você está a pessoa também com uso de máscara, uma pessoa com álcool gel na entrada, ela pode entrar, ela pode retirar o seu produto. Então, funciona de forma minimamente adequada para a gente poder preservar os empregos, para que a gente não tenha, a gente pode até não ter, fazendo todas as medidas preventivas de saúde, a gente não tem as mortes das pessoas, mas a gente pode ter morte de CNPJ, a gente pode ter pessoas passando fome, e não é isso que a gente quer. E a gente tem conseguido um trabalho grande, importante, de conscientização da população, os empresários entendem
a preocupação do momento de saúde e estão muito satisfeitos da forma como nós tomamos as medidas aqui na cidade de Barretos, que tem dado muito resultado. É isso, seguir medidas, né, prefeito? O álcool gel, a máscara que o pessoal realmente adotou. Seguindo essas medidas, a gente tende a caminhar de uma forma mais tranquila. Deixa eu ir agora até Igarapava, lá está o prefeito José Ricardo Rodrigues. José, a cidade de Igarapava flexibilizou o seu comércio há exatos um mês. Como se deu essa flexibilização? Me parece até com o aval do próprio Ministério Público, né? Boa tarde para você. Boa tarde. Igarapava se atentou, precocemente com a situação do Covid. O Departamento Municipal, desde o dia 6 de março, ele emitiu o protocolo para evitar essa propagação, enquanto a própria Organização Mundial de Saúde decretou aí a situação de pandemia bem após. Então, nós temos feito esse trabalho. Inicialmente, Igarapava, por se tratar de uma cidade fronteira aí com o estado de Minas Gerais, nós fizemos também a barreira, restringindo a locomoção, isolando a nossa cidade, evitando que veículos de outras cidades adentrassem, que se não fosse essencial, na nossa cidade. Essa medida perdurou por um mês, depois foi questionada aí pelo Ministério Público e nós mantivemos até o presente momento as barreiras sanitárias, onde os agentes de saúde ficam na entrada da nossa cidade trabalhando para evitar essa propagação. Também conseguimos colocar, antes mesmo de fazer todos os estudos, com o Ministério da Defesa, colocamos o Exército na rua, os atiradores na rua. Nós temos também um trabalho de voluntários, os fiscais dia, tarde, à noite, orientando e evitando eventual violações às normas impostas pelos decretos, assim como os demais prefeitos fizeram. Essa fiscalização já aplicou, inclusive, multas nos bancos que descumpriu a linha do decreto. Então, como disse os colegas prefeitos, há um estudo feito há um mês junto ao comitê. Os cuidados são devidos. O que nós fizemos não há desrespeito nenhum a qualquer decreto do presidente ou do governador, então somente atendemos ao espírito, à regra imposta pelo governo do estado de São Paulo, que admitia o empresário trabalhar na calçada e adentrar para o seu estabelecimento para depois entregar o produto ao consumidor. Então, uma questão de boa prática, nós autorizamos o empresário, o comerciante, ficar no interior do estabelecimento com uma única porta aberta e com barreira na porta. Então, ninguém vai adentrar no interior do estabelecimento. Então, isso foi visto com bons olhos. Poucas cidades, a gente está à frente a uma associação de prefeitos do estado de São Paulo, temos orientado para que todos façam da mesma forma e, é lógico, dialogando e mostrando números para o Ministério Público. O Ministério Público, em seguida, 16 de abril, notificou, nós apresentamos os estudos, a justificativa, toda a questão técnica e o Ministério Público entendeu pela razoabilidade da medida, uma vez que a gente visa o quê? Evitar o desemprego e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde do nosso povo de Igarapava. Então, é um trato com muita responsabilidade com a questão da saúde do nosso povo e, diariamente, nós estudamos os boletins para ver se há necessidade. Se, eventualmente, haver um agravamento, nós, é lógico, com toda a responsabilidade, nós iremos, a qualquer tempo, limitar esse decreto, se for o caso, revogá-lo, se assim houver necessidade. Tá certo, prefeito, obrigado por enquanto. A gente volta a se falar daqui a pouco. Participa também dessa nossa discussão, desse debate aqui, o advogado, inclusive professor de Direito, Jean Alves. Jean, ouvindo o que os prefeitos disseram e o que o Jornal da Clube tem mostrado, alguns prefeitos acabaram tendo pulso firme, reabriram com toda a responsabilidade, outros apenas acataram o que ficou determinado aí pelo governador João Dória, mantendo a quarentena até o dia 31 de maio. Qual a sua visão acerca de tudo o que está acontecendo? Na sua visão, os prefeitos têm autonomia para flexibilizar a quarentena, já que nos municípios a situação é tranquila? Boa tarde.
Boa tarde, André. Boa tarde ao nosso telespectador e, em especial, aos prefeitos que participam aqui conosco. Sem dúvida, a promoção do diálogo é fundamental para o exercício da cidadania, para a própria estabilidade da democracia. Como bem ressaltou o chefe do Poder Executivo de Matão, há uma instabilidade jurídica, né? Nós não podemos esquecer, contudo, que estamos numa região metropolitana. E a promulgação de uma lei que estabelece uma região metropolitana, ela dá mais poder para os municípios que integram a região metropolitana. Após a promulgação da Constituição Federal em 1988, os municípios ficaram participativos do que se chama de cooperação federativa. Ou seja, os municípios após 1988 não são mais deixados de lado quando o assunto é autonomia e competência. Os municípios passaram a ter um papel ativo a fim de tomarem as suas decisões de acordo com o interesse local. E muito embora haja algumas decisões em sentido contrário, né, por parte do Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que essas decisões foram tomadas em caráter liminar. E, num estudo aprofundado sobre o tema, eu ressalto aqui a ADI 1842, que tratou de forma específica e muito abrangente sobre a competência do Estado e do município. E ficou decidido nesta ação que os estados não podem invadir a competência municipal quando o interesse for preponderantemente local. É claro que neste atual cenário de pandemia, nós temos uma série de confronto de direitos, né? Direito de ir e vir, direito à saúde, o direito de preservação como um todo dessas vidas. Mas é claro que o cenário local e o trabalho, a economia, são fatores que também acabam influenciando em todos esses direitos. Então, do ponto de vista jurídico, posso, inclusive com base nesta decisão tomada na ADI 1842 do Supremo Tribunal Federal, dizer que os prefeitos têm sim autonomia e competência para emitir os seus decretos e flexibilizar a abertura do comércio com respaldo, inclusive, nesta decisão. Desde que estes decretos não sejam pautados somente nos requisitos básicos do direito administrativo, que é a conveniência e oportunidade, mas que estes critérios estejam, como os próprios prefeitos ressaltaram, amparados em critérios técnicos que indiquem ser a flexibilização possível naquele momento. Já essa semana, o presidente Jair Bolsonaro liberou, através de um decreto, o funcionamento das academias e dos salões de beleza. Aqui no estado de São Paulo, o governador João Dória diz que nada muda, é para os municípios manterem essas medidas, ou seja, proibindo salões e academias até o dia 31 de maio. Como a gente observou, alguns prefeitos já conseguiram flexibilizar aí, tomaram essa medida de flexibilizar, mesmo indo contrário ao que o governador está pedindo nesse momento. Eu conversei com uma comerciante de Ribeirão, o prefeito decidiu não flexibilizar e aí fica todo mundo sem entender quem acreditar e quem seguir. O presidente fala uma coisa, governador fala outra, prefeito fala outra, Ministério Público outra, e aí? Esta decisão, né, do chefe da União, do presidente da República, ela veio aí no sentido de sanar uma omissão que vinha sendo utilizada como argumento dessas decisões que davam preponderância aos decretos estaduais, dizendo que os municípios deveriam apenas suplementar a lei, né? Então, entendendo pelo suplemento, o presidente da República editou essa lei e agora nós não podemos mais falar em omissão, né? Uma vez que há uma norma federal. Portanto, novamente, eu entendo que o governo do estado de São Paulo não pode impor aos municípios questões de competência sobre o interesse local. É importante também dizer que no exercício da cidadania, né, os prefeitos devem chamar ao diálogo a própria população. A população tem que ser ouvida, tem que emitir a sua opinião e nunca se esquecer de levar em consideração os dados técnicos do próprio município, inclusive com índices, capacidade de leitos, número de infectados, etc. Vamos agora até Porto Ferreira, lá está o prefeito Rômulo Rippa. Prefeito, tem, claro, o que a gente está batendo aqui na tecla, uma grande preocupação com o setor da saúde, mas na opinião do senhor está faltando um equilíbrio entre saúde e economia, quando a gente fala principalmente no governo do estado de São Paulo nesse momento? Por isso a necessidade dessa avaliação regionalizada, do interesse local
a possibilidade dos chefes do executivo de cada município fazer essa avaliação. O equilíbrio é o caminho. O distanciamento social, quando foi proposto no início da pandemia, ele não foi proposto como solução para a pandemia, nem como cura para a doença. Ele foi proposto pela literatura toda, pelos técnicos, pelos cientistas, pelos médicos, como a possibilidade de acentuar a curva de contaminação e, assim, acentuar também a possibilidade de os municípios, o Estado e a União atenderem os seus pacientes. No nosso caso, aqui em Porto Ferreira, uma vez que nós acatamos o distanciamento social ampliado, que é o proposto pelo governo do Estado, nós tivemos a possibilidade de preparar a nossa cidade. Nós preparamos com os leitos que eu já citei, os leitos de UTI, também a compra dos EPIs, todos para os profissionais da saúde, ainda os testes que nós adquirimos, porque infelizmente demoraram muito para vir os testes por parte do governo estadual e do governo federal. Nós cumprimos a lição de casa. Uma vez superado esse momento de preparação, nós devemos caminhar pelo equilíbrio, priorizando a vida e a saúde das pessoas em primeiro lugar sempre, mas para que elas possam viver e ter aí a sua possibilidade de usufruir de tudo aquilo que lhe compete, é necessário que elas tenham emprego, é necessário que elas tenham condições de manter as suas famílias. Então, é por esse caminho que nós procuramos seguir. Deixa eu ir até Matão, prefeito José Eduardo Schettini. Prefeito, na opinião do senhor, tem faltado diálogo com o governador João Dória? Porque não dá para vir só a canetada lá de cima e os prefeitos terem que adotar essas medidas. Precisa ter diálogo. Na opinião do senhor, esse diálogo tem faltado? Tem faltado muito, né? Nós não temos possibilidade. Foram feitas algumas videoconferências junto com o secretário, o Marcos Vignoli, nós passamos as nossas reivindicações, infelizmente não fomos atendidos em nada, né? Então a gente percebe que o prefeito, como eu disse anteriormente, está no meio de um fogo cruzado, num embate político enorme e que nós temos que tomar as decisões aqui dentro do município. Você vê, nós temos aí toda a precaução, quando paralisou, Matão quando paralisou no dia 20 de março, que nós tivemos o primeiro óbito suspeito, que não foi confirmado depois, nós fechamos tudo, nós fechamos lotéricas, bancos, feiras livres, enfim, comércio em geral. Matão ficou paralisado, Matão estagnou tudo, hotel, rede hoteleira. Enquanto o governo do estado foi deixando a coisa correr solta, a capital paulista foi deixando correr solta, nós aqui restringimos. Hoje nós temos essa possibilidade. Então vocês relaxarem, Matão, de forma alguma. Nós temos pessoas com bombas costais fazendo pulverização nos postos de saúde, nas UBS, no necrotério, enfim, em toda essa região. Nós temos tratores rodando a noite toda ainda, fazendo essa desinfecção com cloro em todos os bairros da nossa cidade, já está indo pela terceira vez nos bairros. Então, a parte da saúde, como todos os nossos amigos prefeitos mencionaram, é o primeiro colocado. Depois, nós já precisamos começar a pensar na questão de economia. E é isso que nós temos que flexibilizar. Infelizmente, o governo do estado trata igual os desiguais. Não pode tratar nós aqui em Matão e os amigos prefeitos da região como se trata o prefeito da capital paulista. É muito diferente o dia a dia, os hábitos, a cultura, é totalmente diferenciado e tem que haver esse respeito, né? Então, volto a repetir, nós não estamos aqui, nesse momento, relaxando, nós estamos flexibilizando. Tanto é que nós temos uma parceria com a Polícia Militar, Guarda Municipal, o setor de fiscalização da Prefeitura, que nós temos avenidas aqui, Avenida Baldan, Trolese, nós temos a Padre Nelson, avenidas que têm muita concentração de jovens. Nós temos operação com esse grupo entre Prefeitura e Polícia Militar todo final de semana. Já passamos a programação para o nosso comandante da guarda, para o setor de fiscalização, para que a gente já comece a fazer as operações, que é para realmente nós evitarmos aglomerações. Então, nesse sentido, não há diálogo com o governador do estado. É o que ele fala, determina e pronto. Não trate igual os desiguais. É lamentável, né? Diálogo nesse momento é fundamental, como em qualquer ocasião. Deixa eu ir até Barretos, Guilherme Ávila, prefeito.
Guilherme, quarentena então no estado de São Paulo, estendida até o dia 31 de maio. Já está rolando aí um possível estudo, falando até em lockdown, a gente não sabe se no interior também. Mas eu pergunto para o senhor, se a coisa apertar e a situação em Barretos for tranquila, o senhor pode buscar o judiciário para tentar reverter isso? Como o senhor acha que tem que ser o papel do judiciário nesse momento? Sim, eu acho que o papel do judiciário ele tem que entender a necessidade local e as realidades são diferentes. A realidade da região de Barretos é diferente da Grande São Paulo, como é diferente de Presidente Prudente, é diferente de Sorocaba. Isso tem que ser levado em consideração e nós estamos fazendo diferente aqui. Barretos talvez seja a cidade do estado que mais avançou na abertura, né, que mais tem, e não tivemos nenhum revés por parte do Judiciário, do Ministério Público ou de qualquer outro órgão. Pelo contrário, tem dado resultado e nós estamos mostrando isso nos números. A questão de lockdown, eu acredito, se tiver que ser feito, está próximo somente na Grande São Paulo. E eu não acredito que no atual momento, hoje, no dia de hoje, qualquer outra região do estado, talvez a Baixada Santista em algumas cidades, também estejam em situação complicadas. Mas as demais não. Nós já estamos estudando, inclusive, como eu disse para vocês, aqui em Barretos os comércios estão de uma forma que funcionando. A parte de restaurante, porque existe um plano, inclusive, por parte do governador de São Paulo, que é a retomada, que chama o Plano São Paulo de Retomada. E nessa retomada existem alguns setores que sofreram mais. E dentro daqueles que nós não conseguimos avançar muito, a parte de restaurantes, de alimentação, sofreram muitos e nós precisamos iniciar a volta deles também. O último que vai voltar, o último setor é turismo e eventos. Esse, realmente, nós não temos previsão, até mesmo porque esses geram aglomerações. Então, nesse sentido, nós já estamos estudando, o comitê está estudando a possibilidade, de, a partir do dia 1º, a gente também fazer um avanço e buscar também a questão do Ministério Público. Contrapartida, nós estamos fazendo a nossa parte pelos números. Nós estamos fazendo testagem em massa aqui. Nós compramos muito antes os testes rápidos e nós já estamos fazendo. Estamos testando agora para garantir um número fidedigno os familiares daqueles que deram positivo. Todas as pessoas que moram na mesma casa, para poder ter esse número. E estamos fazendo testagem de amostragem agora, pegando determinado bairro da cidade, por sorteio, testando algumas pessoas. Então, tudo isso contribui para a gente ter um norte daquilo que a gente está sendo feito, para sempre dosar a questão da saúde e a questão econômica. E aqui em Barretos, graças a Deus, nós temos conseguido isso daí. E que a situação continue tranquila, né, prefeito? Deixa eu ir até Igarapava, lá está José Ricardo Rodrigues, chefe do Executivo. José, a gente sabe que em alguns municípios, o pessoal do governo de São Paulo tem ligado para os prefeitos, ligado para as prefeituras e até feito ameaças de cortar repasses, de cortar verbas, se flexibilizar a quarentena. Esse é o papel, é isso que se espera de um governo no meio de uma pandemia como essa? Na verdade, nós, tratando de um assunto muito sério, o que acontece, as coisas acontecem no município. Então, todos nós, prefeitos, sabemos da realidade local, do momento em que nós vivemos. Por exemplo, aplicar a mesma regra em São Paulo como na nossa cidade de Igarapava. Aqui nós não temos favelas, pessoas aglomeradas uma ao lado da outra. Então, nós entendemos que o governo do estado tem que também entender de forma regionalizada como fizeram outros governadores. Então, nós estamos trabalhando nessa linha com muito diálogo também com os secretários do estado e espero, e a gente vai lutar em conjunto, os prefeitos, para que não haja aí nenhuma retaliação em relação às prefeituras que já sofrem no dia a dia pela questão do estado que nós pegamos as prefeituras e esperamos jamais que o governo possa, de fato, prejudicar alguma prefeitura, prefeitos que são responsáveis, que estão estudando no dia a dia a situação no seu município. Se isso acontecer futuramente, realmente será hora de nós fazermos um novo movimento para que o governo do estado não pratique esta má conduta em relação aos municípios que já tanto sofrem nesses últimos anos. O que precisa ter nesse momento é diálogo e bom senso. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, Jean Alves. Em Porto Ferreira, Rômulo Ripa. Em Matão, José Eduardo Schettini. Em Barretos, Guilherme Ávila. E em Igarapava, José Ricardo Rodrigues. Muito obrigado a todos os prefeitos e também ao Jean por terem participado aqui conosco.